Olá, meu nome é Fernando Neves e eu vou conversar com você hoje sobre um assunto importantíssimo para você e para todo ser humano, que é exatamente como você fazer com que as pessoas lhe tratem com respeito. Como você obter o respeito e fazer por onde as pessoas lhe tratem bem. Então, eu vou falar das falsas soluções inicialmente, que as pessoas usam, as soluções mais comuns, vou apontar os erros e depois vou ensinar a forma certa de fazer. Bom, a primeira alternativa para que as pessoas lhe tratem com respeito, a alternativa errada, né, a alternativa equivocada, é você agir de uma forma dura, violenta. Então, se alguém grita com você, você reage, você fala no mesmo tom, você se impõe, você diz não, você é firme, você é duro. E essa estratégia funciona? Funciona, lógico que funciona. A falácia da violência, o grande equívoco da violência é que realmente funciona, mas funciona a curto prazo. Se você agir de uma forma dura, quando eu falo violência, eu não estou me referindo apenas a bater, mas também a agir de uma forma dura verbalmente, né, de uma forma incisiva, você consegue realmente fazer as pessoas ficarem com medo de você. E elas ficando com medo, logicamente que elas vão pensar duas vezes antes de lhe agredir. Mas, como diz o Cícero, o grande filósofo Cícero, violenta non durante. As coisas violentas não duram. Por quê? Porque você age de uma forma dura, aquela pessoa fica com medo e lhe respeita na hora, mas em outro momento pode ser que aquela pessoa fale mal de você por trás. Com certeza, quando você virar as costas, a pessoa não vai ter por você o mesmo respeito que ela tem na sua frente, por medo. Essa é uma das questões. E outro grande problema da violência é que violência gera violência, né? Violência gera violência. Então, a violência é como cheque especial, né? É fácil você entrar na violência. É fácil você chegar e peitar e entrar na violência, mas você nunca sabe como é que vai acabar ou quando vai acabar. Você não tem controle sobre isso, porque você vai depender da reação das outras pessoas. E muitas pessoas vão agir com violência também. Isso gera um ciclo, muitas vezes, interminável. Então, não é uma boa solução agir com agressividade, reagir às agressões, bateu, levou. Dá uma primeira sensação de respeito, dá, porque as pessoas ficam com medo, ficam intimidadas, ficam constrangidas e vão lhe tratar bem com medo de serem repreendidas. Mas que isso a médio, a curto e a longo prazo não funciona. Bom, qual é a outra estratégia? É você partir para o outro extremo, a falsa estratégia. É você ser aquela pessoa boazinha, ser aquela pessoa excessivamente gentil, ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, que faz caridade, que é boazinha, que nunca diz o não, que só diz sim, que está sempre disponível, acessível. Isso realmente faz com que as pessoas lhe tratem bem? Faz. Mas tem um grande problema nisso aí. É porque quando você age dessa forma, muitas vezes você vai encontrar pessoas exploradoras, pessoas que vão querer tirar mais e mais de você, sem senso de limite. Por outro lado, também você vai ter dificuldade de se colocar, de impor não, e cada não, aliás, cada vez que você diz um sim ao outro, querendo dizer um não, você está dizendo um não a você mesmo. Ou seja, eu vou repetir: cada vez que você diz um sim ao outro, querendo dizer um não, você está dizendo não a você mesmo. Isso vai lhe causar um grande mal a médio e a longo prazo, porque você está sendo bonzinho com todo mundo, mas você está sendo péssimo consigo mesmo. E a terceira falsa solução, a terceira e última falsa solução, é quando você diz assim: bom, eu não vou nem agredir, nem vou ser uma bonzinho, dar uma de bonzinho, eu vou me distanciar. Eu vou ficar na minha, eu vou ficar no mundo da lua, eu vou agir com certo distanciamento, vou evitar dar intimidade para as pessoas. Então você fica como? Mais introspectivo, mais calado ou calada, fica na sua, né, usando uma gíria, né, fica na sua, fica introspectivo, se afasta das pessoas, fica mais isolado. Isso realmente gera um certo respeito? Gera, porque você não tem intimidade com ninguém, então você não vai abrir espaço para ninguém lhe agredir.
Mas, por outro lado, existe uma necessidade do ser humano chamada conexão. Necessidade de se conectar a outro ser humano. De estar com seu coração ligado ao coração de outra pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: uma vida só é vivida quando envolvida na vida de outra vida. Uma vida só é vivida quando envolvida na vida de outra vida. E se você se isola demais, você começa a sentir aquele vazio emocional, aquela carência, aquela necessidade de ter alguém, de compartilhar com alguém. E aí talvez você me pergunte essa altura do campeonato, mas espera aí, Fernando. Então não tem jeito, né? Então se eu agrido, não dá certo. Se eu digo não, se eu sou duro, não dá certo. Se eu sou bonzinho demais, também não dá certo. Se eu me afasto, não dá certo. Eu faço o quê, afinal de contas? Como é que eu faço para as pessoas me respeitarem? Bom, agora eu vou falar da forma certa. Eu vou falar da agressividade saudável. O que é agressividade saudável? É você aprender a dizer não. Então, realmente, você precisa um pouco dessa energia da agressividade, sim. Mas não no sentido de brigar com a outra pessoa, não no sentido de bater boca, mas no sentido de ser firme de vez em quando, de saber dizer o não. Voltando àquela frase que eu falei, toda vez que você diz um não ao outro, né, verdadeiramente, do coração, porque você quer dizer um não de verdade, você está dizendo sim para você mesmo. Porque você está respeitando as suas próprias necessidades. É um auto-respeito, é um auto-amor. Então você precisa sim aprender a dizer não, para ser respeitado pelos outros. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu sempre digo para minhas pacientes, que é assim: as pessoas lhe tratam exatamente da forma como você se trata. Se você não se valoriza, se você se coloca no último lugar da fila, se você faz tudo por todo mundo, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, e se coloca em último lugar, seguramente todo mundo vai lhe colocar em último lugar também. Ninguém vai lhe respeitar. Por outro lado, se você aprende a dizer não e você olha um pouco para você, a sua necessidade muitas vezes de ter tempo para fazer um exercício físico, de ter tempo para meditar, de ter tempo de ficar com você mesmo, de ler um bom livro, ser egoísta no bom sentido, né? Então, existe o chamado egoísmo saudável, existe a agressividade saudável, que é você saber dizer não, e o egoísmo saudável, que é no sentido do auto-amor, de você olhar para você mesmo e ver suas próprias necessidades, de olhar para suas próprias necessidades. Aí você diz: poxa, Fernando, e quem foi que ensinou a gente a ser egoísta? Eu vou dizer: sabe quem? Jesus de Nazaré. Aí você vai dizer: pronto, esse homem tá doido, né? Se você for talvez evangélico, vai dizer: ele tá com o diabo no corpo. Dizer que Jesus ensinou a gente a ser egoísta, ele ensinou sim. Naquela célebre frase que ele diz assim: ame ao próximo como a você mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar alguém se você não ama a si próprio? Por outro lado, se você tem o egoísmo saudável, você tem um amor muito grande por si mesmo, se você se cuida, se você se ama, se você olha para a sua saúde, para o seu bem-estar emocional, isso tudo, esse alto amor, ele vai transbordar e você vai poder ajudar outras pessoas. Quanto mais você ser feliz, mais você vai poder ajudar na felicidade dos outros. É assim que funciona. Não é ao contrário. Ele não disse, Jesus, em nenhum momento: ame mais ao próximo do que a si mesmo. Isso não é amor, isso é neurose. Isso é uma atitude neurótica, quando você ama mais ao outro do que a você mesmo. Isso não é saudável. É você cuidar de si mesmo, amar a si mesmo e esse amor transbordar em direção às outras pessoas, né? Então, saber dizer não, usar a agressividade saudável e o egoísmo saudável. É o primeiro passo para as pessoas lhe respeitarem. O segundo passo, eu já falei, é exatamente você começar, à medida que você olha para você mesmo e você se cuida, você compartilhar isso com as outras pessoas de uma forma natural. Então, você procurar ajudar as outras pessoas. Fazer a caridade, sim, né? Tem uma frase de Raul Seixas que eu acho muito sábia, que ele diz assim: o auge do meu egoísmo é a caridade. A caridade é o auge do meu egoísmo. Veja que interessante. Então, realmente é importante que você cresça na horizontalidade. A horizontalidade é em direção ao outro. É fazer o bem, é fazer um trabalho voluntário, é visitar um abrigo de idosos, é visitar um orfanato, é participar dos trabalhos da sua igreja, é se doar. Mas é importante que você faça tudo isso a partir do momento que você esteja bem.
Entendeu? Primeiro lugar é você estar bem com você mesmo, com as suas emoções, para poder cuidar das outras pessoas. Olhar esse outro lado. E finalmente o terceiro passo para você, as pessoas lhe tratarem bem, é você ter um momento de introspecção. Se lembra que eu falei lá das pessoas que se isolam? Tem determinados momentos do seu dia que você precisa realmente se isolar. Você precisa ter um tempinho com você mesmo para ficar em silêncio, para orar, para fazer uma meditação, para andar de bicicleta, para poder fazer um exercício físico. Então você precisa ter momentos de introspecção, sim, para ouvir seu próprio coração, ouvir a Deus, porque Deus ele fala através do silêncio. Você precisa de um pouco de silêncio para ouvir a voz do seu coração. A voz está dentro de você, né? Eu costumo dizer que o lugar geográfico de Deus não é lá em cima no céu, é dentro da gente, no nosso coração. Mas como é que você faz para ouvir Deus? É ficar em silêncio, é ter um momento de silêncio. Então veja bem, aquelas três soluções falsas na realidade, quando elas são colocadas de uma forma equilibrada, elas se tornam verdadeiras e aí sim você vai ter o respeito das pessoas. Você vai crescer no comprimento, ter uma vida mais saudável, cuidando de si próprio, né? Cuidando de si mesmo. Você vai crescer na horizontalidade, né? Cuidando dos outros, ajudando as pessoas que estão à sua volta de uma forma natural, espontânea, sem ser de uma forma forçada, sem ser se colocando em último lugar, se respeitando, para que os outros lhe respeitem, você precisa se respeitar. E finalmente o último, que é você desenvolver um contato com Deus, né? Um contato de verticalidade, de você orar, de você meditar, de você levar o pensamento a Deus, você tem um momento de introspecção com você mesmo, porque quando você desenvolve a sua espiritualidade, você passa a irradiar outro tipo de energia. Quando você passa a controlar seus pensamentos, a ter pensamentos bons, as pessoas elas passam a lhe tratar de uma outra forma naturalmente. Onde quer que você chegue, as pessoas lhe tratam com mais amorosidade, com mais carinho, com mais gentileza. Então é essas três dimensões que a gente está fechando. Você cuidar de si mesmo, você cuidar do outro e você ter um tempo para entrar em contato com o seu próprio eu divino, ok? Se gostou desse vídeo, dê o like, um grande abraço, muita paz e prosperidade.